meus irmãos, meus queridos amigos. Que bom que nós estamos aqui de novo para fazer a leitura do Evangelho e conversar um pouquinho sobre aquilo que lemos. Que estejamos sempre reunidos em nome desse Pai Maior, em especial os nossos companheiros de trabalho do Grupo Espírita Francisco Xavier, os frequentadores, os amigos, enfim, todos nós. Então vamos abrir aleatoriamente aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por esta forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice e cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é o que demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhe resta para viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nadas supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Unicamente essa é a piedade filial, graças a Deus. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhes garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a esses censurá-los, porque talvez tenham merecido que aqueles fossem quais se mostram. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo, se lhe esqueçam e perdoem os agravos,
Se ame até os inimigos, com maiores não serão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e ter presente que todo o seu procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável, se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. E assim, meus queridos, vai adiante esta lição, e aqueles que quiserem completar a leitura poderão fazê-lo. Sempre esse tema, né, meus queridos, vem presente. E nós sabemos que em todas as famílias, praticamente sem exceção, nós temos muitas arestas a aparar. Muitas vezes nós não conseguimos nos harmonizar com os nossos filhos, com os nossos pais, enfim, com todos aqueles que fazem parte da nossa família. Mas, como já nos insere o texto, talvez precisemos dessas experiências porque não sabemos o que nós fizemos em outras vidas. Não sabemos se fomos pais tão responsáveis quanto deveríamos ser. E se agora o fomos, de alguma forma, nós temos sempre que ter presente que foram esses pais que nos deram a oportunidade de estar aqui. Tanto faz ser os pais biológicos como aqueles pais afetivos, eles também fizeram a sua parte quando nos aceitaram, quando nos receberam, quando estão nos dando a criação, quando procuram nos passar os preceitos morais, quando nos oferecem a parte da religiosidade, quando nos trazem em contato com Jesus, toda a sua caminhada, que nos mostram que Deus é o nosso Pai, é o nosso condutor, é quem nos guia, quem nos direciona, e que nós, de alguma forma, como filhos ou como pais, temos uma grande missão, uma grande tarefa a executar. Porque o nosso Pai maior, que é Deus, o nosso Criador, nunca nos abandonou. Sempre nos dá assistência em todos os momentos, em todas as oportunidades. Embora muitas vezes nós não percebamos, Ele está sempre ciente de tudo aquilo que necessitamos, de todas as dificuldades que atravessamos. E se nós nos conectamos a este Pai, Ele sempre nos dá a resposta. Quem sabe, às vezes, a resposta não é a que esperamos, mas com certeza, isso nós já aprendemos também nessa doutrina abençoada espírita, que o Pai nos dá aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso conhecimento, para o aproveitamento da nossa passagem pelo planeta Terra, e em todos os momentos. E nestas oportunidades em que muitas vezes os pais e os filhos agora estão praticamente todo o tempo juntos, começam a surgir aquelas pequenas pontas dali e daqui, e parece que aquilo é interminável. E muitos de nós perdemos o equilíbrio, perdemos a razão, mas este não é o momento. Este é o momento da harmonização. É uma tarefa a qual sempre nós vamos ter dificuldades de completá-la. Por quê? Porque nós ainda somos imperfeitos. Todos somos imperfeitos. Todos nós buscamos o melhor caminho. E Jesus, o nosso mestre, o nosso condutor, o nosso irmão, quando aqui esteve, ele disse: sede perfeitos. Perfeitos em tudo aquilo que fizermos. Essa é a perfeição que nós vamos buscar. Quando fizermos uma tarefa, quando realizarmos justamente uma conversa. Tão bom conversar com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. E aqui, como nos diz o texto, quantos pais se encontram
afastados dos seus filhos, porque os filhos parecem esquecer que foram esses pais que o trouxeram aqui, e eles são relegados a um canto qualquer na casa, em segundo plano, quando não servem de empregados para aqueles filhos, e eles não estão recebendo o real valor que eles necessitam. E se porventura eles não corresponderam com essa tarefa, não somos nós a julgá-los, não somos nós que iremos castigá-los, nem tampouco ensiná-los. Quanto mais a gente ter tempo para aprender, já será uma grande coisa nesta encarnação. Nós ainda caminhamos a passos muito lentos, né? Haja visto que lá, justamente no tempo de Jesus, alguns comportamentos que tínhamos naquela época, nós continuamos a ter agora. Pouco modificamos. Embora tenhamos passado por tanta coisa, a humanidade inteira, tantas experiências, embora o conhecimento da ciência avançou, a tecnologia avançou, tudo foi adiante e nós, às vezes, ainda estamos marcando passos. Nós ainda não estamos aproveitando esta oportunidade reencarnatória, onde todos os caminhos vão nos levar a experiências que podem proporcionar o nosso crescimento, a nossa aprendizagem, tudo no caminho do bem, do amor, da verdade, da justiça, da caridade. Então não adianta nós querermos, sempre a gente ouve dizer e repete a mesma coisa, não adianta querermos praticar a caridade para os outros companheiros de jornada, praticar a caridade fazendo doações de todas as espécies, se nós não fizermos a caridade dentro do nosso próprio lar, dentro daqueles que estão mais próximos de nós. É o nosso próximo mais próximo, é a nossa família. E aqueles que porventura até residem sozinhos por escolha, ou por opção, ou até mesmo por uma situação, também têm uma família. Se não a família consanguínea, tem aqueles amigos mais próximos, mais chegados, que são realmente os nossos irmãos e com os quais nós convivemos, e ali está o nosso dever maior, o nosso dever moral da assistência em qualquer oportunidade, em qualquer situação. E a gente sabe que nos esforçamos para poder fazer esse papel que o Cristo veio nos dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando nós queremos amar a Deus, nós temos que amar o nosso próximo e temos que nos amar. E quando nós queremos amar a Deus, nós temos que observar tudo à nossa volta e saber que tudo vem em nosso socorro. Até mesmo as intempéries que nos apavoram, elas também vêm fazer o seu papel. A natureza está sempre em movimento. E se porventura nós a agredimos, de alguma forma ela também tem que se defender. Então nós temos que fazer a caridade nas pequenas coisas, nas coisas mínimas. E sempre repetimos a mesma coisa. Um sorriso é uma caridade. Se hoje eu não posso abraçar aqueles a quem amo, aqueles a quem eu sou mais próxima, a quem eu gostaria de transmitir o meu carinho, o meu amor, eu posso sorrir mesmo com a máscara, porque os olhos falam. A gente sorri com os olhos, a gente sorri com o pensamento, com as vibrações amorosas que a gente envia para as pessoas, mesmo aquelas que se encontram mais distantes. Vamos vibrar amorosamente pelo país inteiro, pelo planeta inteiro que atravessa essas adversidades. Porque cada vez que vibramos no amor, que vibramos em Cristo, que pensamos nasquelas lições todas que Jesus veio nos ensinar e que nós estamos tentando aprender, cada vez que a gente mentaliza,
aquelas palavras positivas, aqueles ensinamentos de Jesus, nós estamos contribuindo para o planeta inteiro. Nós estamos auxiliando para que aqueles miasmas pesados se dissolvam, se desfaçam e sejam substituídos pela luz, pela divina luz do Cristo, nosso irmão, de Deus, nosso Pai, daqueles mentores amigos que nos acompanham também na caminhada e que estão dia a dia ao nosso lado, nos dando assistência. E eles não desistem nunca de nós. Mesmo com as nossas imperfeições, as nossas falhas, eles estão ali sempre, apostando que nós estamos melhorando, apostando que nós vamos conseguir realmente amar verdadeiramente a quem quer que seja, a quem quer que de nós se aproxime. Temos essa obrigação. E é isso que a doutrina nos ensina. E nós, como postulantes dessa doutrina, temos que dia a dia aumentar a nossa fé, aumentar o nosso entusiasmo, a nossa certeza de que este é o caminho. É o caminho que Jesus veio nos dizer, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para chegar a Deus, só desenvolvendo tudo o que ele veio nos dizer, os preceitos morais, principalmente esse dever de honrar ao nosso pai, à nossa mãe, assim como nós queremos honrar a Deus, o nosso Pai maior. Não que se faça uma comparação, não existe comparação, mas o dever é o mesmo, a obrigação é a mesma. Então, que os filhos, neste momento que se encontram também em casa, que às vezes não tem nada para fazer, né, entre aspas, preferem ficar reclusos no seu cantinho, venham se achegar de seus pais, venham dar um carinho, uma palavra, venham ouvir as histórias que os pais sempre têm para contar, que os avós têm para contar, as histórias da infância, as histórias de antigamente, porque isso dá uma alegria para aqueles que estão às vezes lá, atirados num canto, na cama o dia inteiro, sem necessidade de estar ali. Vamos tentar auxiliar de outra forma. Vamos convidar o pai, a mãe, o vô, a avó para ficar um pouquinho no solzinho. Vamos tomar um solzinho junto. Vamos olhar para o céu. Vamos olhar para as plantas. Vamos sentir o ar, quer seja frio, seja quente. Vamos agradecer a Deus por esse sol que nos aquece, nos ilumina e que pela luz que Jesus veio nos trazer também aquecendo e iluminando os nossos espíritos, tirando a possível venda dos nossos olhos para que nós possamos enxergar a luz. E é essa luz que se expande e que tudo consegue iluminar, até mesmo aqueles cantos mais escuros. Então, certo sempre que Deus está conosco, que Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso condutor, queremos cada dia aprender a amar. Esta é a lição sempre, em todas as parábolas, em todas as histórias de Jesus, é o amor. E esse amor que parece que a gente só fala da boca para fora, não. Ele está no coração de cada um de nós. Então, deixemos vir à tona esse amor para que possamos a cada dia honrar a todos aqueles que nos proporcionam grandes experiências, possam ser elas boas ou não. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, mentores amigos do Grupo Espírita Francisco Xavier, e obrigado a vocês, queridos irmãos de jornada, que possamos sempre nos reunir em nome do Cristo e da caridade amiga. Que assim seja. Até breve.